maravilhosa Zoe, nossa cubana brasileira maravilhosa. Cadê você? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bela. A gente não se encontrou ontem, aliás, a gente não se encontrou sexta na live, mas viemos encontrar aqui, né? Olha que boa coincidência. Pois é, fiquei feliz, Bela. Infelizmente não deu pra ser sexta a nossa live, mas eu quero essa semana fazer Com live certeza, a gente você, vai viu? fazer. Você tá bem? Parabéns aí, eu tô acompanhando todo o teu engajamento. Obrigada. Aí nas tuas redes sociais. Eu sei que não é fácil, né? Você Não é fácil, perdeu mas é muito necessário, seguidor, minha irmã. Mas você tá no caminho certo, tá defendendo a verdade, né? Ó, a gente tá falando muito aqui sobre censura. A Cris, quando chegou, foi o primeiro tema que a gente tocou e a gente sabe que você tá vivendo agora um momento desafiador na sua vida. E a gente queria que você falasse um pouquinho como alguém que foi censurada das mídias e como alguém também que já viveu num país comunista. Então eu quero que você traga essas duas visões para as pessoas entenderem que isso não é uma brincadeira, que a gente não tá fora de risco, porque você tem propriedade para falar de ambos os assuntos. Na verdade, nas mídias não, né? Nós, eu e a Zoe, somos censuradas, autocensuradas aqui na Jovem Pan, porque a Jovem Pan está sofrendo censura prévia. Aqui na Jovem Pan, a gente... Nós tivemos que sair do ar dos programas que nós participamos na Jovem Pan. Você falou aqui na Jovem Pan, eu falei, a gente tá na Jovem Pan? Não, a gente está fazendo pelo canal do, né, convidados pela Jovem Pan. Nas mídias, nas grandes mídias, nas mídias, né? Exatamente. Por conta de censura prévia estabelecida pelo TSE, determinada pelo TSE a pedido do PT. Pois é, Cris, você é minha companheira aí de trincheira, né? Minha amiga aí. Infelizmente, na segunda-feira, desde segunda-feira eu tô fora do ar. Recebi uma ligação aí da Jovem Pan pedindo para eu tirar umas férias, né? Para esperar toda essa loucura passar, para me preservar e preservar também a empresa. Então eu entendo o lado da Jovem Pan. Mesmo a gente sempre trabalhando, né, a Jovem Pan trabalhando com os dois lados, colocando os dois lados da moeda, sempre agindo da forma certa, estão sofrendo essa censura aí. A gente vê a perseguição, né, chegou. Por quê? Porque a esquerda está desesperada. Hoje a gente vê isso. O TSE, esses ministros estão agindo de cabeça quente. Quando você age de cabeça quente, você mostra a tua verdadeira face. E eles estão mostrando aí a verdadeira face deles. Qual é a face? Da censura, de não respeitar a opinião contra, de fazer de tudo, né, jogando sujo pro outro candidato perder. E com isso, eu sempre tento ver pelo lado positivo. Eu fiquei triste na segunda-feira à tarde, chorei, falei com a Bia Kisses, ela tentou me acalmar, porque ela é uma pessoa sempre centrada, né? Ela falou, Zoe, calma, você vai para as suas redes sociais, continua o seu trabalho e depois da eleição você volta. E depois eu fiquei pensando, né, tentando achar um lado positivo dessa história. E eu encontrei esse lado positivo. Tem muita gente, Bela, Cris, Carla, que estão mudando o seu voto agora por causa dessas decisões antidemocráticas. Minha prima, por exemplo, eu tenho família brasileira por parte do meu pai, ela votava no Lula. Ela votou no Lula no primeiro turno. E na terça-feira ela me mandou mensagem perguntando como eu estava, toda preocupada comigo, se eu precisava conversar e tal, porque todo mundo sabe como é importante para mim o trabalho que eu desempenho. Para quem viveu numa ditadura, né, e agora trabalhar como comentarista, opinando, debatendo, é uma coisa muito importante para mim, uma coisa que eu sempre vou agradecer a Jovem Pan pelo espaço que abriu. E aí ela falou, Zoe, prima, quero que você saiba, tô te mandando essa mensagem para você saber que eu tô preocupada com você, que é todo o teu lado, e que mudei o meu voto, depois do que fizeram com você. Palmas pra prima, gente. Ó, merece palmas. Positivo dessa história. Já Esse recebi lado relatos positivo. assim também, essa semana. Mas Foi eu um tiro acho no que pé. isso está acontecendo, na verdade, assim, acabou sendo uma campanha a nosso favor, porque tá todo mundo vendo o que poderia Sabe o acontecer que que eu ali na tô, frente. e sabe o que que eu tô reparando né? também? Alguns artistas que estavam ferrenhos fazendo L já estão recuando. Eu já vi essa movimentação, algumas pessoas percebendo que realmente, olha, eu acho que é um risco eu associar a minha imagem, porque o negócio não é brincadeira, né? Mas isso Não, é e muitos fato, né? As pessoas esquerdistas estão mudando, na internet. a gente tá vendo o que tá Começou acontecendo. pela Anitta, né, que deu aquela declaração dizendo, gente, falei sob pressão, não é bem assim, já tá dando um passo Se der atrás. errado, não é minha culpa. Eu não tenho cargo político. Ela tirou o corpo fora. É basicamente, foi é o bom, que é bom, foi é o ótimo. começo. Ainda tá Aliás, em parabéns tempo, pra né? Anitta. Parabéns.
consciente. Mas agora fala um pouquinho, até porque eu, Bela, né, eu tenho essa curiosidade, era uma das coisas que eu ia abordar na nossa live, sobre como é viver num comunismo. Porque as pessoas acham que é viagem, que isso nunca vai acontecer, que e tal e tal. Eu tenho certeza que em Cuba talvez as pessoas pensassem isso antes de acontecer. Posso acrescentar, porque eu conheci a Zoe sabe disso, por causa de um vídeo que ela gravou com a mãe dela, na frente de uma mesa, colocando a quantidade de ração, e a palavra é essa, ração alimentar dada pelo governo cubano para cada família. Não lembro se era por dia ou por semana. Acho isso exemplar, Zoe, você explicar como é que funciona no socialismo. Por mês, Cris. Eu tô tentando achar aqui os números atualizados, porque minha avó, ela tá passando uma temporada aqui no Brasil. Ela vai ter que voltar a Cuba em novembro, mas eu tava conversando com ela. Achei aqui. Olha como é que tá a ração agora por mês em Cuba, o que as pessoas recebem e que pagam, tá? Porque tem a caderneta de alimentação e muitos acham aqui no Brasil que é de graça, que o governo dá essa comida para as pessoas. Não, você paga por ela e é por mês. Acabou a comida, antes de acabar o mês, você fica sem comida. Tem que esperar. E ninguém tem dinheiro para comprar mais no supermercado, até porque não tem produtos, né? Exatamente, olha só, 3,18 quilos de arroz para uma pessoa por mês. 283 gramas de feijão, 283 gramas de ervilha. Isso. Por mês? 1,82 quilos de açúcar. 5 ovos por mês por pessoa. Meu Deus. 227 gramas de picadilho ou de mortadela. 341 gramas de frango congelado, um pacotinho de café, um sabonete de banho, um sabão de lavar roupa e uma pasta dental quando tem. Não tem nem papel higiênico. Não. Papel higiênico Mas não. se a pessoa quiser sorvete, comprar, não. vende não? Oi? Sorvente tem? Absorvente você tem que se virar, tem que comprar no mercado negro. Ou seja, Mercado Porque negro? o problema é que nem no mercado negro tá tendo. Peraí, mas Tá muito isso forte. não vende em farmácia, por exemplo? Não é uma coisa acessível que você pode ir comprar? Não tem? Não. Papel higiênico. Explica também, Zoe, a diferença Mesmo com dólar. O problema é que agora nem com dólar você está conseguindo ter acesso a isso no mercado negro. Porque em Cuba teve um período especial depois que caiu a União Soviética, né? E aí parou o financiamento com Cuba. E depois dessa crise nunca teve uma tão forte como a que a gente está vivendo hoje em Cuba. Então meu avô fica dias sem internet, sem luz, sem eletricidade. Ficou 4 dias sem eletricidade agora semana passada. Diga-se de passagem, gente. Fica 2 horas, 4 horas e cai de novo. E diga-se de passagem, Fidel Castro é um dos caras que Lula admira. Acha ele maravilhoso. Esteve na fundação do Foro de São Paulo, junto com Exatamente. Lula. Sim, Zoe, eu acho bem exemplar também, bem importante. Explica a diferença da Cuba que o turista vê, porque muita gente vai para Cuba para visitar, óbvio, né? Não vão para Cuba para morar. E volta e diz, não, Cuba é linda e tal. E a Cuba em que os cubanos residem, que não é aberta para turistas. O Cris, o nosso colega Guga Noblar, ele foi para Cuba e no Morning, uma vez o Paulo Matias, recente agora, me perguntou, eu vi um vídeo teu falando que você não sabia usar papel higiênico, eu conheço o papel higiênico aqui no Brasil. E eu contei a história, aí o Guga falou, quando eu fui tinha papel higiênico. Cara, ele teve sorte que eu não ouvi esse comentário dele ao vivo. Porque eu tava fazendo online e aí corta às vezes, né, o som. Aí não sai direito, porque ele ia ouvir umas boas verdades. Ele foi para Cuba, ficou em resort, né, conheceu aí a vida do turista em Cuba, mas não a realidade. E, infelizmente, eu conheço muitas pessoas no Brasil que não conhecem a realidade do povo cubano, mesmo tendo ido visitar Cuba. Olha, porque existe a Cuba maquiada, existe. Né? Aquela parte da cidade linda para turista, Baradeiro eu não conheci. Baradeiro, na minha época, que é a praia mais famosa de Cuba, para onde os turistas, né, vão para Cuba, eu não conheci porque era proibido na minha época cubano frequentar esse tipo de praia. Hoje eles liberaram por quê? Porque Cuba está sem dinheiro. O Brasil, né, o Bolsonaro parou com os financiamentos, a Venezuela está falida, a Argentina está falida, não tem país para financiar Cuba. Então eles precisam do dinheiro dos cubanos que têm família fora e conseguem ter acesso, né, a esses hotéis em dólar, hotéis mais luxuosos. Por isso que eles liberaram hoje para o cubano. Então, o cubano, infelizmente, vive uma realidade há 60 anos de restrição. Restrição que não tem liberdade, não tem direitos básicos, né? Não tem
comida, e não tem o direito de reclamar e pedir por esses direitos fundamentais. Porque ano passado, e eu até dei uma entrevista para a Cris aí, para a Gazeta do Povo, sobre as manifestações de julho, as pessoas se lançaram para a rua, né, pedir aí liberdade. Teve caso de adolescente preso. Adolescente preso por ter ido para a rua manifestar. Ou seja, você não pode nem se manifestar. Tem uma frase de Friedman que diz o seguinte: coloque igualdade acima de liberdade e você não terá nenhum dos dois. É basicamente tem menor de idade que foi preso por ir pra rua em julho do ano passado se manifestar. Tem cubano sendo condenado a 30 anos de prisão por exigir um direito fundamental. Gente, a liberdade de trocar o governo, de querer um país melhor, de querer dignidade. Você não tem o direito em Cuba de pedir isso. E eu fico com o coração na boca. Só que essa semana eu tô confiante. Eu confesso pra vocês que eu tô confiante, que eu acho que estamos conseguindo reverter muito voto aí, virar muito voto, trazer mais apoio pro presidente Bolsonaro, porque eu vejo a situação que o meu país enfrenta, eu vejo a situação que a minha família em Cuba passa, e eu vejo o Lula correndo risco aí de voltar pra presidência, gente. De verdade, não dá pra mim. Porque o dinheiro, eu falo que o dinheiro que o PT roubou não foi apenas para a família do Lula, para enriquecer aí a quadrilha do PT. Não. Muito desse dinheiro foi enviado para as ditaduras, para fortalecer as ditaduras. Então foi mandado para Nicarágua, foi mandado para Bolívia, foi mandado para Venezuela, para Cuba. Essas ditaduras que hoje estão enfraquecidas, se a gente vê, estão falidas, vão conseguir poder novamente, dinheiro novamente com esses financiamentos se o Lula voltar ao poder. Em 2018, a gente tinha tanto medo do Haddad ganhar que eu e minha família, a gente se naturalizou. Meus pais votaram pela primeira vez na vida, aos 40 e poucos anos de idade, para votar no Bolsonaro. De tanto medo que a gente tem da esquerda no poder. E na Venezuela, os venezuelanos, há um tempo atrás, davam risada quando os cubanos falavam: olha, vocês estão indo pelo mesmo caminho de Cuba, cuidado. Ô Bela, eles davam risadas, te falo porque meus primos são médicos e eles participaram de programas como Mais Médicos, só que na Venezuela. Então eles viveram na época aí do Chaves antes. Eu queria até fazer uma parte, Zoe, para falar sobre o Mais Médicos rapidamente. Estamos com tempo, né? Posso falar aqui? É o seguinte, a Zoe falou de duas coisas aí, porque o Brasil cortou o dinheiro para Cuba e Cuba está passando necessidade. A gente precisa esclarecer primeiro o Mais Médicos, que foi um programa do PT em parceria com a OPAS, que é uma organização internacional para intermediar o envio de médicos cubanos para outros países, e com o governo de Cuba. O que aconteceu com o Mais Médicos quando o Bolsonaro venceu a eleição? Ainda no governo de transição, final de 2018, antes dele assumir, o atual governante de Cuba, o ditador Miguel Díaz-Canel, suspendeu a participação de Cuba no programa e retirou os médicos do Brasil, porque sabia que ia haver uma investigação em cima daquele programa e que ia ficar escancarado o esquema semi-escravocrata que era, porque os médicos eram obrigados aqui no Brasil a ceder seu salário. Aliás, o salário ia direto para o governo cubano e o governo cubano repassava uma parte desse dinheiro para os médicos. O resto ia para a família deles lá em Cuba? Não. Sustentava a ditadura, sustentava a vida nababesca dos ditadores e daqueles generais que são compactuados com eles, juízes da Suprema Corte, para que eles continuem vivendo. Lembra? Faz um paralelo, né? Lembra algumas outras republiquetas aí que continuam tentando garantir benesses para uma certa casta, né, de funcionários públicos de alto escalão. Pois aconteceu isso. Os médicos cubanos foram varridos do Brasil. Os que ficaram receberam refúgio, asilo político, porque o governo Bolsonaro garantiu isso a eles, mas, obviamente, sob uma pressão muito grande de que nunca mais poderiam voltar para Cuba. E em relação a outro financiamento muito ilegal que foi feito, ilegal mesmo, tanto que houve CPI, houve investigação de polícia, de Ministério Público, dinheiro do nosso BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para desenvolver o Brasil, dinheiro público pago pelos brasileiros através de impostos de um banco público, era desviado para outros países, por acaso, né? Venezuela, Nicarágua, Cuba e algumas ditaduras da África, para sustentar ditaduras. Então tem o Porto de Mariel em Cuba, que é um porto muito mais moderno do que os portos que a gente tem aqui no Brasil, que foi construído com dinheiro público brasileiro, a título de financiamento para o governo cubano. O dinheiro que o governo de Cuba deveria ter pago de volta não veio,
não veio. A garantia que foi dada pelo governo cubano na época era ações da empresa fabricante de charutos, e obviamente que o Brasil não ganhou essas ações, não vieram. Então é prejuízo de tudo que é lado. Não é que o Brasil cortou dinheiro para Cuba. Simplesmente, no governo Bolsonaro, o BNDES começou a atuar como banco desenvolvedor do Brasil, como deve ser. Não, e o Mais Médicos virou o Médicos pelo Brasil, que é um programa muito mais eficiente agora, que dá vaga a brasileiros. Ficou, mas ele recebe... O que o presidente Bolsonaro fez foi o seguinte: vai ter que fazer o revalida, tem que revalidar o diploma dos médicos, e aí eles quiserem ficar, a gente vai dar asilo, e o salário vai começar a ir para eles 100%. Então, aqueles médicos que quiseram ficar, puderam ficar aqui no Brasil. O Bolsonaro não expulsou ninguém, a grande maioria foi embora, que tinham muitos que inclusive nem eram médicos, né, eram ativistas. Cuba...